Olá, sejam bem-vindos, estamos começando mais um episódio direto do Bifly Minas Centro. Sim, essa é a 11ª edição do Café com Prosa, um evento organizado pelo Jimmy. E hoje temos aqui vários gestores educacionais, municipais, celebrando a educação, aprendendo com grandes autoridades, grandes nomes da educação que já passaram por esse palco e ainda irão passar. Ao meu lado está ele, Guilherme Goulart. Muito bem, meu amigo. E é sempre bom falar de educação com pessoas que fazem educação acontecer. Nesse caso, a gente vai falar direto com o convidado, porque o terceiro elemento, a educação acontecer, não é bem por aí. Mas eu gosto dele, eu amo ele. Uma salva de palmas para Alan Jones. Oi, gente. Ele tá bonito hoje, né? Tá bonitinho hoje. É porque hoje eu lustrei, né? Porque a gente vai pro palco hoje às 2 horas, então deu uma caprichada, entendeu? Tem que parecer uma mente brilhante, né? No caso, né? Mas no caso é só uma testa oleosa, mas o pessoal acha que é uma mente brilhante, entendeu? Quem vê de longe não sabe. Mas aqui, obrigado, Fernando, um prazer tê-lo aqui. A gente tem aqui, gente, ao nosso lado, Fernando Rabelo, prefeito de Mirabela, a cidade da Carne de Sol. Da Carne de Sol, que inclusive o secretário de Educação de Mirabela é o nosso presidente da Undime, o grande Jonathan. É um prazer tê-lo conosco. Fernando, seja muito bem-vindo. Bom dia a todos. É um prazer para mim também estar aqui. Não conhecia, né, o podcast de vocês, então está sendo um prazer estar aqui. Agradecer a todos, né, pelo convite. Eu tenho certeza que vai ser um podcast bacana. Sem dúvida, a gente aqui tenta sempre entreter com muita informação e muito conteúdo. Eu quero começar perguntando, então, posso? Sinta-se à vontade. Vou pular o Alan Jones. Bom, a gente está aqui então com uma autoridade do executivo, de fato, aquele sujeito que está à frente, pensando, colocando o município para justamente se desenvolver e trazer aquela solução para o cidadão. E aqui a gente está num cenário de educação, prefeito, então eu quero entender qual é o papel, prefeito, na sua opinião, desse sujeito que está à frente do município, já que a gente fala para várias autoridades também, no papel das políticas educacionais. Como é que você vê hoje o papel do prefeito quando se trata da educação do município? Me conta. Hoje, acho que o papel, né, do prefeito, o principal é atender todas, né, as áreas, né, dar o suporte mínimo para todas as áreas. Mas a educação, como a saúde, né, são as duas áreas que a prefeitura exige, né, um orçamento, né, um tempo, cuidado. E hoje a educação, né, dentro dos municípios é a secretaria que tem um orçamento maior, até institucional, né? Ser obrigado a gastar 25% de tudo que se arrecada. Mas eu acredito que a importância, né, do gestor ter esse olhar a mais para a educação, é porque a gente sabe que o futuro, né, só se muda com a educação. E a gente melhorando a educação, a gente melhora todas as áreas. Então a gente dando uma estrutura, né, para os professores, para a equipe e, além de tudo, também pensar sempre, né, no desenvolvimento das nossas crianças. Eu acredito que a gente investir no futuro, né, investir no mundo. E a gente sempre fala isso lá na cidade nossa, que a gente trata como prioridade as nossas crianças, né? E a gente, junto com o governo estadual, federal, junto com o Jimmy, a gente busca desenvolver e conhecer novas soluções, né, para a gente desenvolver a educação. Então acredito que para o gestor é importante ele ter sempre esse pensamento, né, de ter uma atenção maior para a educação, porque a gente sabe que a gente só consegue mudar o futuro, né, educando principalmente as nossas crianças. A gente sabe que o papel da educação não é só no início, né, da educação infantil, mas como uma estrutura toda, mas a gente tem que pensar muito nessa estrutura do início, para a gente começar a moldar essas crianças a partir do que a gente conseguir realizar as nossas atividades. É numa base forte, né, prefeito, que a gente consegue consolidar os resultados que a gente espera. É esse que é o pensamento, e é muito bacana escutar isso de um gestor público. Até uma coisa até para contextualizar, porque eu percebi até na abertura que nem todo mundo conhece tanto Mirabela. Sim. Conta pra gente que Mirabela tá em que região? Tá na região norte de Minas, correto? Tá na região norte de Minas, 60 quilômetros de Montes Claros, sentido Januária, sentido São Francisco, que são cidades mais históricas, mais
culturais. E é um braço de Montes Claros, uma cidade bem próxima, 15 mil habitantes, e é conhecida como a capital nacional da carne de sol. A gente tem lá a carne mais gostosa do Brasil. Que sol lá também sobra, né? Um para cada um. É que, ali, quente. que ali é quente. Quente. Fernando, prefeito, perdão. Quando a gente fala dessa obrigatoriedade de investir 25% na educação, eu não sei qual é a taxa de natalidade da região, eu não sei quantas crianças estão na educação básica na prefeitura, mas o recurso desses 25% todos precisam ir para a educação básica? Ou ele pode ser, ele pode contemplar uma educação já pro adulto? Eu penso muito nisso porque o modelo estoniano, ele traz a ideia de que a capacitação, dentro do conceito lifelong learning, ele é para todo sempre. Então a gente nunca para de aprender. E eles buscaram capacitar os adultos com o uso da tecnologia. Então dentro da própria escola se investia nesse profissional para capacitar o restante da população. Porque nem tantas crianças têm assim na Estônia mais, né? Como é que funciona? Pode ser feito assim? Não pode? O que acontece hoje? Hoje a responsabilidade do município é a educação infantil, né? A educação fundamental já é responsabilidade do Estado. Então, a responsabilidade nossa dos 25% é o mínimo, né, que você tem que gastar na educação, é na educação infantil, que é de responsabilidade do município. Mas o município, ele vem fazendo parcerias também, né, junto com algumas faculdades, com algumas instituições, para a gente estar fortalecendo, fazendo cursos técnicos, desenvolvendo bolsas para faculdades, né? Então, mas a responsabilidade em si é na educação infantil, na educação básica. Complementando o que eu iria chegar na pergunta, eu quis contextualizar Mirabela justamente para as pessoas não entenderem só geograficamente, né, qual que é a posição dela, mas assim, como é que funciona a cadeia produtiva ali do entorno. Mirabela é uma cidade no norte de Minas, assim, que basicamente seria o quê? Agricultura? Agricultura. É agricultura. Agricultura. Lá, assim, na região nossa lá, a maior economia nossa, até hoje, é a agronomia, né? A agropecuária, é o gado, é a plantação, é a agricultura familiar também, né? Porque o pessoal cria sua família na roça, produz e leva para Montes Claros. E a gente, né, nessa expansão urbana, a gente tem aceitado muito bem a questão da construção civil. Então, a região nossa está desenvolvendo, então a construção civil também está ajudando a melhorar. Mas o potencial nosso lá é agropecuária mesmo. Eu perguntei isso até para entender o seguinte, né? A gente está no infantil só, você falou, a base sendo forte, a gente consegue, né, erguer grandes prédios, vamos dizer assim. E aí, até para entender o que de mão de obra futura a gente espera para a região. Porque a gente espera alimentar o ecossistema produtivo da região com as pessoas da região. Para evitar, inclusive, esse processo migratório, como você falou, que ali eles ficam até certa idade. E vai para Montes Claros. E vai para Montes Claros, que é a cidade maior próxima, que é o que era muito comum, né? A gente viveu isso, eu vivi isso também, né? Na minha época, segundo grau, que eu fiz Estadual Central aqui, a maior escola estadual de Minas Gerais, fica aqui, que é a Governador Milton Campos. Em BH. Na época, eu não sei hoje, eram 6 mil alunos na época, em 3 turnos, e era muito comum virem pessoas do interior para estudar um ensino de qualidade. Ainda é muito comum. Ainda é muito comum. Ô, prefeito, a gente está aqui hoje num grande evento produzido, realizado pela Undime. A Undime é um parceiro do dirigente público, dos municípios, no que tange a educação. E eu queria entender um pouco, na visão da prefeitura, qual é a importância dessa relação com a Undime, justamente para fortalecer a educação municipal, na sua avaliação? Eu acho assim, para a gente conseguir grandes coisas, a gente tem que ter grandes pessoas e várias pessoas discutindo aquilo, né? E eu acho que essas instituições, né, como a Undime, como várias outras que existem, não só na educação, né, se ela tiver um objetivo, né, de buscar melhorias, buscar o melhor para qualquer setor, nós estamos falando da educação, né, eu acho que é válido. Mas o que mais importa é você ter pessoas, né, à frente que tem um tempo disponibilizado e gosta e ama fazer aquilo, né? E
eu acho que o papel do Undime vem sendo feito muito bem, justamente por isso, né? Eles conseguiram montar uma equipe, né? E tem pessoas à frente que realmente amam a educação e que envolvem todos os municípios, né? Por quê? Para a gente saber qual que é o problema da educação, você tem que juntar todo mundo, conversar, né? Dialogar, trocar informações, porque pode até parecer que não, mas a maioria dos problemas meus lá é os problemas da cidade grande. E pode ser que isso mude também, né? Então você colocando várias pessoas de várias regiões, né? Cada um vai dar sua pontualidade ali na educação, né? E eu acho que com esse diálogo, né? Com essas informações, tendo secretários, professores, diretores de cada região, trocando informações mesmo, né? E buscando solucionar os problemas das cidades, né? Na educação, que a gente sabe que tem muita coisa, né? Então, essa importância de ter essas instituições, mas ter pessoas que realmente, né, interessam de ver o negócio andar. Muito bem. Sensacional. Senhoras e senhores, chegamos ao final de mais um episódio direto do Minas Centro. Sim, é o 11º Café com Prosa, esse evento que tem a realização, tem o coração da Undime, sempre levando os melhores conteúdos, as experiências, o dia a dia do gestor público educacional e, melhor, né? Mostrando caminhos para construir uma sociedade melhor. Fique com a gente não para por aqui porque tem muito conteúdo ainda nesse grande evento. Mais uma vez, obrigado, fiquem com Deus e lembre sempre, o Bosta On.